Reflexões. Ainda há tempo de mudar. É só começar a raciocinar e refletir sobre a razão da vida. Vou pedir agora que me acompanhem no raciocínio, pois vou lhes mostrar a razão da vida. Na carne, nós somos criações, pois não tem como do acaso aparecer um corpo tão complexo como este nosso corpo. Não tem como um corpo deste vir do nada. E se não somos obra do acaso, é porque temos um Criador. E é lógico que Ele nos criou por um objetivo. Pois de que outro modo se cria? Nunca que um Criador criaria para nada. Mais complexo ainda é o que produzimos como criação: a consciência das coisas. A consciência é fundamental para que as coisas sejam. Sem consciência, nada tem importância de ser, pois é por ela que as coisas se manifestam e são. Sem consciência, não há manifestação de nada. Nem Deus é nada sem a consciência de si mesmo. A consciência é a simetria da existência, isto é pela consciência que as coisas se refletem e são. A consciência é como um espelho onde a imagem do que é se reflete nela e se manifesta. Agora, preste muita atenção neste detalhe. O que uma criação produz deve servir o Criador dela e não ela mesma. Por exemplo, a escrita que a caneta produz deve servir ao homem que é o criador da caneta, e não a própria caneta. Desta mesma forma, a luz que a lâmpada produz deve servir ao homem que é o criador da lâmpada, e não a própria lâmpada. Isto é uma lógica que serve para todas as criações. Não tem lógica dizer que um Criador faz a vontade da sua criação, pois a lógica diz o contrário. Sendo assim, a consciência que produzimos deve servir a Deus, que é o nosso Criador, e não a nós mesmos, como os homens fazem. Os homens andam fora de propósito, invertendo a lógica da coisa. Como o apóstolo Paulo disse: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Ora, pois se a consciência é um manifestador de existência, por nossas consciências deve manifestar a existência do Espírito, porque esta é a existência do nosso Criador Deus. Deus já nos colocou a porção do seu Espírito em cada um de nós. É Ele quem já nos vivifica. A vida que temos é do Espírito. Salomão não disse que o pó volta ao pó como era e que o Espírito volta a Deus que o deu? Ora, se este Espírito que nos dá vida volta a Deus, é porque ele veio de Deus. E perguntado pelos judeus de qual seria a obra de Deus em nós, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, e creiais naquele que ele enviou.
E de onde veio este Espírito que te dá a vida? Paulo disse que a justiça da lei de Deus se cumpre em nós, isto é, nas nossas consciências, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é pelas suas vontades carnais que você deve andar, mas sim pelas vontades do Espírito. Paulo disse que Jesus, por sua morte carnal, riscou a cédula que nos identificava e nos colocou uma nova identidade pela sua ressurreição no Espírito. Esta é a vontade do Criador, Deus em nós, e deixamos de andar pela carne por nossas consciências e passamos a andar pelo Espírito, também pelas nossas consciências. O Espírito é a nossa vida eterna. Se a tua consciência não ver isto agora, que ainda tem a vida, e não fizer a vontade de Deus, só lhe restará mesmo o vazio eterno depois da morte da carne.